Era o ano de 1912, uma época em que os oceanos ainda guardavam mistérios e desafios para os corajosos navegadores que se aventuravam em suas águas. O RMS Titanic, um majestoso transatlântico, estava prestes a fazer história, não apenas como uma obra-prima da engenharia, mas também como protagonista de uma das tragédias mais famosas do mundo. Mas como realmente eram as condições dentro do navio? Por que a maioria das pessoas que morreram eram da terceira classe? Por que não existiam botes para todos? Por que apenas 700 pessoas aproximadamente se salvaram das mais de 2.200? Esses são os mistérios que iremos desvendar, então fique conosco até o fim desse vídeo e não esqueça de inscrever-se no nosso canal. O Titanic foi projetado para ser a personificação do luxo e do conforto. Seus salões suntuosos, cabines elegantes e áreas de recreação eram um símbolo do poder e da riqueza da época. A primeira classe no Titanic era conhecida por suas luxuosas e confortáveis condições de viagem. Naquela época, o Titanic era considerado o auge da engenharia naval e um símbolo de prestígio e elegância. Os passageiros da primeira classe desfrutavam de acomodações espaçosas, móveis elegantes e uma série de comodidades exclusivas. Os quartos da primeira classe eram extremamente confortáveis e decorados com bom gosto. Eles variavam desde cabines privativas até suítes e apartamentos de luxo. Cada cabine tinha um mordomo designado para atender às necessidades individuais dos passageiros. Além disso, havia uma equipe de garçons dedicada aos salões de jantar, oferecendo refeições gourmet e uma variedade de opções culinárias. Durante a era em que o Titanic navegava, existia uma clara hierarquia social a bordo do navio. As pessoas da segunda classe, embora desfrutassem de mais conforto e privilégios do que as da terceira classe. As acomodações para a segunda classe no Titanic eram consideradas bastante boas em comparação com outros navios da época. As cabines eram confortáveis e bem mobiliadas, com beliches, lavatórios e até mesmo áreas de recreação dedicadas. As pessoas da segunda classe tinham acesso a refeições de alta qualidade, mas a seleção de pratos e apresentação eram mais simples do que as extravagantes experiências gastronômicas oferecidas aos passageiros da primeira classe. As pessoas da terceira classe, também conhecida como classe econômica, enfrentavam condições significativamente diferentes em comparação às classes superiores a bordo do Titanic. As acomodações para a terceira classe eram bastante simples e funcionais. As cabines eram compartilhadas por um grande número de passageiros, geralmente acomodando de 4 a 10 pessoas em beliches e beliches dobráveis. Em termos de serviços a bordo, as refeições para a terceira classe eram simples, mas nutricionalmente adequadas. As opções de comida eram mais básicas, como pão, sopas, legumes, carnes e sobremesas simples. As refeições eram servidas em grandes salões de jantar coletivos, onde os passageiros da terceira classe comiam em turnos para acomodar a grande quantidade de pessoas. É importante ressaltar que, embora as condições para os passageiros da terceira classe fossem mais modestas, o Titanic era considerado um navio de passageiros de alta qualidade para a época. Porém, por trás dessa fachada de grandiosidade, existiam segredos ocultos. O capitão Edward Smith, responsável pela navegação do Titanic, recebia constantes pressões para manter o cronograma e bater recordes de velocidade. Por que não haviam botes suficientes no Titanic? Uma das principais razões pelas quais o Titanic não tinha botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros a bordo foi a crença generalizada na época de que o navio era inafundável. O Titanic foi projetado com uma capacidade total de 32 botes salva-vidas, o suficiente para acomodar aproximadamente 1.178 pessoas, que era a capacidade máxima de passageiros que os regulamentos da época exigiam que o navio tivesse. Entretanto, essa capacidade não era suficiente para acomodar todos os 2.224 passageiros e tripulantes a bordo. Acredita-se que a falta de botes adicionais tenha sido resultado de uma combinação de fatores, incluindo a crença de que o navio era praticamente invencível, a ênfase na estética e no design do navio em detrimento da quantidade de botes salva-vidas. Infelizmente, essa combinação de fatores levou a uma quantidade insuficiente de botes salva-vidas no Titanic,
o que teve um papel significativo nas consequências trágicas do naufrágio. Dos 20 botes salva-vidas e 4 botes infláveis disponíveis, apenas 18 foram lançados, resultando em uma falta de capacidade para acomodar todos os passageiros e tripulantes que precisavam escapar do navio afundando. Por que a maioria das pessoas morreu? Das 2.224 pessoas a bordo do Titanic, aproximadamente 706 pessoas conseguiram sobreviver ao naufrágio. O número exato varia ligeiramente dependendo das fontes. O navio que não atendeu ao chamado de socorro do Titanic foi o SS California, que estava nas proximidades naquela noite fatídica. Se caso o SS California tivesse atendido ao chamado, o número de sobreviventes teria sido bem maior. Mas quem atendeu ao chamado de socorro foi o RMS Carpathia, que só conseguiu chegar ao local 2 horas depois, infelizmente tarde demais para a maioria dos passageiros que acabaram morrendo nas águas geladas do Oceano Atlântico. Estima-se que 1.517 pessoas morreram nesse trágico desastre. A verdadeira história do Titanic é um lembrete sombrio da fragilidade humana e da arrogância diante da natureza. A busca pela grandiosidade e pela fama resultou em um desastre que ecoou pela eternidade. O Titanic se tornou um símbolo da capacidade humana de cometer erros fatais e uma lição sobre a importância da humildade e da responsabilidade diante dos desafios da vida. Se você gostou do vídeo, então comenta, deixe seu like e não esqueça de inscrever-se no nosso canal. Até a próxima!